NFL, etc. 108. Terça-feira, 11 de outubro de 2022. Eu sou o Ticas e a semana 5 da temporada regular da NFL está nos autos. E essa foi recheada, hein? Teve jogo bom, teve jogo ruim, teve treta, polêmica, fofoca, demissão, teve de tudo. Então já viu, hoje vai ser um episódio daqueles. E eu já começo convocando o homem que acordou cedo domingo para tomar o café com gosto de vitória. Ele que desde que começou essa temporada quase sempre chegou aqui com os olhinhos brilhando. E aí, Magal, mais uma vitória pra conta, só alegria. Mas fora os Giants, mas o que você destaca nessa semana 5 maluca de NFL? Fala, meus amigos do NFL, etc. Como destacar outra coisa que não a vitória do Giants, Tico? Mas eu falei, tirando a vitória dos Giants, porque essa aí todo mundo já espera, já sabe que você vai destacar. Essa vitória foi uma vitória maiúscula, porque foi em cima desse homeopata safado. Eu diria que foi uma vitória política. Não foi só uma vitória no jogo, foi uma vitória política. Mas nós vamos chegar lá. Cara, agora falando a verdade, essa semana foi tanta treta que eu tô com medo do tamanho desse episódio. Porque todo jogo eu fui falando assim, rapaz, esse jogo aí deu umas tretas, vai entrar no episódio. Aí eu vi outro jogo, deu treta também. Como se não fosse suficiente, até ontem os caras conseguiram arrumar mais treta, né? Nem pra ser aquele joguinho morno, né? Pra deixar a pauta mais enxuta. Não, os caras arrumaram treta, deu confusão, baixaria, enfim, né? Se prepare aí, porque hoje tem coisa pra falar. Tá. Fechamos aí em 1h30 de episódio, você acha que vai extrapolar? Hoje é véspera de feriado, 11 de outubro. Amanhã a maioria da galera tá de folga. Pode fazer um episódio de 2 horas, 2 horas e meia, todo mundo vai ouvir, não vai? O que eu acho engraçado é que o xadrez verbal todo mundo ouve e tá tudo certo, 50 horas de programa e tá tudo certo. Aí o nosso passou 1h30, 1h40, nossa, o episódio tá comprido, gente. Né? Pô, pelo amor de Deus, né? Bom, nessa correria a gente nem esperou o nosso Decano Wally, que ainda tá agarrado lá na preparação física para a disputa dos playoffs com o JF Imperadores que se aproximam, mas daqui a pouco ele chega junto para participar desse nosso episódio 108. Então vamos, que hoje nosso esquema aqui vai ser dividido entre o Headlines, o roletão da rodada e o TD ou Fumble. Obviamente, antes de começar a pauta em si, eu preciso dar boa noite para os nossos amigos maravilhosos que já estão presentes no chat dessa gravação. O Brócolis Gostosinho recuperou a medalha de ouro como primeiro presente aqui no chat. O Washington Ferreira também passando para deixar um abraço rápido, porque ele tem uma audiência que dura 9 horas consecutivas e ainda não acabou. E tá no meio da audiência lá, vendo o NFL, etc. Hein? E o Carlos Ferreira deixando todo o seu carinho pelo Aaron Rodgers, falando chupa Aaron Rodgers. Obrigado, meus amigos. Caiu o primeiro técnico da temporada 2022. Depois da derrota para os 49ers no domingo, a paciência do dono do Carolina Panthers, David Tepper, acabou e o Matt Rhule é o mais novo desempregado da liga depois de pouco mais de 2 temporadas e um recorde sofrível de 11 vitórias e 27 derrotas no comando do time. Apesar do fracasso na liga profissional, parece que já tem universidade de olho nos serviços do técnico, talvez até para início imediato, para ele já assumir para essa temporada. Mais uma prova, Magal, de que apesar de ser o mesmo esporte, as realidades de college de NFL e do sucesso desses treinadores que tentam fazer essa transição, essa realidade é muito diferente mesmo, né? Extremamente diferente, Ticas. E aí eu vou ter que me unir a você na crítica ao college. Você vê que o college é um negócio tão bagunçado que tem espaço até para um vagabundo desse. O cara tem serviço, tem ofertas na mesa. Não é que ele vai bater na porta das faculdades, não. Tem ofertas na mesa. O pessoal procurando esse homem. Então, sinceramente, só fica aqui mais a nossa nota de repúdio à qualidade do college, né? Não é possível que um cara desse vai ter serviço. Né? Muito se especula sobre essa demissão nesse momento, depois de uma semana 5, porque não é comum. Nos últimos anos até aumentou a frequência de técnicos demitidos no meio da temporada. Mas é justamente essa possibilidade de já assumir uma universidade que vai fazer diferença na rescisão que o Carolina tem que pagar para o Matt Rhule. Se ele já assumir um outro trabalho na sequência, o Carolina Panthers não tem que cumprir, dependendo da diferença do contrato de um para o outro, de salário. Então, o Panthers pode economizar caso ele já assuma outro trabalho e emende aí o comando de um time do college. Então, especula-se que essa demissão, que já estava prevista, a gente já comentou aqui, semana passada mesmo a gente falou, não vai durar muito tempo,
mas ela ter vindo assim mais imediata por conta dessa possibilidade dele já assumir outro trabalho e com isso os Panthers economizarem um dinheirinho. Mas você vê que é uma organização bizonha, né, cara? Que você manter um cara desse nível aí na sua semana 1, com essa perspectiva de não, vamos ver se ele arruma um emprego em outro lugar para a gente gastar menos dinheiro, mandar ele embora. Você vê que não é nem que o time tá tancando, né? O time já jogou a mesa pro alto, tocou foda-se, não tá nem preocupado com o tank, já largou para lá esse ano, falou assim, esse ano aí é perdido, esse ano aí é morto. O que acontecer, esse bobear, se tiver um reality show para escolher, tipo o Faustão escolhendo a loura do Tchan, tiver um reality show assim para escolher um head coach, né? Vamos dar uma chance para uma pessoa totalmente obtusa ser head coach aqui do Carolina Panthers. É capaz dos caras deixarem e é capaz de ter um rendimento melhor que o Matt Rhule. Para completar a situação lá de Carolina, o Baker Mayfield deve ficar fora aí dos próximos jogos por conta de uma torção que foi meio séria no tornozelo. Então ele não foi para injury reserve, ele não foi para a lista de contundidos, que quando o jogador é incluído na lista ele tem que ficar pelo menos 4 semanas fora. Ele não foi incluído nessa lista, mas a expectativa aí que essa semana ele já não jogue, talvez na próxima ele vai ser reavaliado. Então, quarterback titular para enfrentar os Rams no domingo, PJ Walker. Rapaz, porque o Sam Darnold ainda não se recuperou da lesão dele também. E quem assume o time interinamente é o Steve Wilkes, aquele que foi treinador do Arizona Cardinals em 2018 e que estava trabalhando como técnico de secundária dos Panthers. Por quê? Porque o coordenador defensivo foi demitido junto, foi embora junto com o Matt Rhule. Provavelmente o Matt Rhule vai assumir algum time do college, deve levar o coordenador junto para trabalhar junto com ele lá. Então essa é a situação do Carolina Panthers, ano perdido. E aí, a cadeira do Matt Rhule nem esfriou lá em Carolina. Já pipocaram diversos reportes na imprensa de fora a fora, seja insider de Twitter, seja site grande, seja jornal, com a galera falando que o Buffalo Bills já começou a fazer contatinho, já começou a querer negociar pela troca, uma possível troca, pelo Christian McCaffrey. Christian McCaffrey no Buffalo Bills, Magal. Se rolar, já pode entregar a taça de uma vez? Chicas, eu só não asseguro que você pode entregar a taça de uma vez, porque o Christian McCaffrey é a roleta russa da lesão, né? Ele pode entrar, botar o uniformezinho do Bills, primeiro jogo lesionar, não jogar mais jogo nenhum, ficar fora o resto da temporada. A gente já viu isso acontecer diversas vezes. A diferença é que, ao contrário do Carolina Panthers, o Bills não depende dele para jogar, né? Então ele poderia entrar em menos snaps, você poderia até se dar o luxo de guardar ele, né, para aquelas terceiras descidas curtas, para situações de red zone, né, quando você está ali perto da end zone para marcar um touchdown, aquelas situações que o nosso querido Pete Carroll não sabe como fazer, né? Eu corro, eu passo a bola, estou aqui para ganhar end zone e tenho um ótimo running back. O que será que eu faço? Né? Nessas situações, você poderia pegar o Christian McCaffrey, bota ele ali, joga aquele snap, faz a sua pontuação, sai de campo, deixa ele guardado lá para ele não machucar, né? Funcionaria mais ou menos como um carro de colecionador, tipo. Você deixa ele lá guardado e tira só para dar um passeiozinho de vez em quando. Eu acho que se os Bills estão fazendo o que estão fazendo, com Devin Singletary, Zach Moss e James Cook de running back, você colocar um Christian McCaffrey ali, podendo ainda ter esses outros para revezar, justamente para poupar, conforme você falou. Aí eu acho que ninguém segura. Aí vai ser complicado, mais complicado ainda de parar esse ataque, viu? Mas, muito zum. Ontem, na última segunda, que foi o dia oficial da demissão do Matt Rhule, pipocaram esses reportes, aí hoje, na terça-feira, já não avançaram. A gente já viu esfriar um pouquinho esse rumor aí. Vamos aguardar. Nosso maestro Diego na área, aqui no chat. Coincidência ou não, a presença do maestro Diego no chat, ela se dá justamente quando o New England Patriots vence. Quando o New England Patriots perde, que tem sido a maioria aí dos últimos jogos, ele não aparece. Será que é só coincidência? Aí já falou que vai começar a reação. Não sei que reação, meu amigo. Se aí é tanking também, vai pro draft lá, tentar pegar a pique boa, porque esse ano não vai dar nada pros Patriots não, viu? Mas obrigado pela presença assim mesmo. Depois de toda a repercussão dos casos de concussão do Tua Tagovailoa, que discutimos até cansar aqui na semana passada,
Aí no último sábado a NFL divulgou, em conjunto com a NFLPA, a Associação de Jogadores, novas diretrizes dos protocolos de avaliação dos jogadores atingidos por choques na cabeça durante as partidas. Como esperado, os critérios se tornaram mais rígidos e agora, caso o jogador aparente qualquer nível de tontura ou desequilíbrio depois de uma jogada, ele estará automaticamente excluído da partida, independente de passar ou não pelos testes na sideline. Só que aí, já no domingo, tivemos o caso do Teddy Bridgewater começando o jogo como titular justamente dos Dolphins, num confronto contra os Jets. Primeiro snap, ele levou um hit e bateu o capacete no chão. Aí eu estava assistindo ali no Red Zone, eu não consegui observar ele levantando, desequilibrado, ele demonstrando alguma tontura. Aparentemente ele levantou normal, por conta de bater a cabeça no chão, ele foi para a tenda ser avaliado. Teoricamente ele passou no teste, já valendo esse novo protocolo, hein? Só que aí, um observador da arquibancada, mesmo antes do novo protocolo, já existia isso, observadores contratados para observarem, nesses casos de pancadas na cabeça, a reação dos jogadores fora da sideline, porque ali você está no nível do campo, às vezes você tem alguma dificuldade de enxergar bem ali no meio daquele tanto de jogador, a reação do cara que levou a pancada. Então tem observadores que ficam nas arquibancadas. E aí um observador desses virou e falou assim, eu vi o Teddy Bridgewater balançar, eu vi ele desequilibrar, ele não pode voltar. E o Bridgewater foi excluído do jogo. Aí eu te pergunto, Magal, é claro que é melhor, sempre melhor, e a gente cansou de falar isso aqui semana passada, sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Mas essa situação específica, já no início da rodada da tarde ali no domingo, gerou uma certa desconfiança sobre essa subjetividade, sobre o observador bater esse martelo de que ele desequilibrou e a gente não conseguiu ver replay, a gente não conseguiu ver GIF, não conseguiu ver nada, nem torcedor filmando, nada que demonstrasse o Teddy Bridgewater desequilibrado ou tonto. Você acha que pode abrir um precedente perigoso ou não? Desculpa, Tico, eu estava aqui procurando na internet aonde que se inscreve para ter esse trabalho de observador, que é o melhor trabalho que tem, pô. Você fica ali na arquibancada assistindo o jogo, sendo pago para isso, e ainda tem a chance de ser o X9, né, de dedurar seu talarico, dedurar alguém. Mas falando sério, cara, eu acho que por um lado é um avanço, porque de qualquer forma o protocolo fica mais rígido. Por outro lado, isso pode gerar alguns problemas, porque como é que vai ser o critério desse observador externo? E como que ele vai comprovar aquilo que ele viu? A palavra dele vai ser suficiente? Se a palavra dele for suficiente, como é que eu vou garantir que nenhum interesse escuso entre na observação desse cara, por exemplo? Né? A gente sabe que isso já foi problemático com o tal do médico independente, né? Como é que eu vou garantir essa isenção do observador independente? Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é um avanço. Por quê? Porque eu sou contra esse negócio de você cortar a ideia por causa do problema que ela vai ter. Na verdade, você tem que implementar a ideia, ela vai ter os problemas, você vai ajustando para lá na frente você ter um produto final que funcione. Né? Com o próprio uso do replay, né, na NFL, foi isso que aconteceu. O pessoal às vezes não sabe disso, né, porque o VAR é uma coisa muito nova no futebol, mas na NFL já se fala de VAR desde os anos 70. E essa ideia ficou morta lá exatamente porque, mas para fazer replay naquela época era um trabalho absurdo, né? Então, mas essa ideia nunca morreu. E no futuro essa ideia acabou sendo implementada, deu problema no início, mas você vai resolvendo os problemas. Então eu gostei de ter implementado. Mas aí como é que o observador vai comprovar? Não sei, mas vamos resolver esse problema para ter um observador lá, para não ter como o time esconder que o cara deu uma chacoalhada. Eu fiquei até imaginando, Ticas, uma coisa que pode acontecer é, de repente, os OLs começarem a ser treinados para, acabou a jogada, viu que o QB está no chão, fazer um bolinho ali em volta dele para, né, levantar ele, dar uma sentida ali e dificultar essa observação externa de se o cara levanta ali ruim. Nem entendeu? os OLs. Já tá rolando um papo de que os técnicos podem orientar os próprios jogadores que tomaram a pancada a dar aquele tempinho a mais ali no chão, para dar aquela respirada ali,
Não levanta direto, respira com calma, aí depois que achar que voltou, levantar. É claro, ou até dar um miguezinho do joelho, né, Tico? Miguezinho, é o Ficou famoso. zonzo, bota a mão no joelho. E aí, o que foi? Não, foi joelho. Aí, respira, vem os médicos, joga aquele gelol safado no joelho para enganar. Aí, e aí, tá inteiro? Não, tô inteiro. Dá para levantar? Aí vai Consigo. ficar um Levanta e snapzinho pronto. fora no máximo e já vai voltar. Exatamente. Então, é claro, concordo com você. Vai se apurando o novo protocolo, vai se apurando a nova regra. Só que chamou muita atenção mesmo porque não só eu, porque aqui o meu acesso é limitado, mas o pessoal que estava no estádio, repórteres que estavam no estádio, pessoal da imprensa que ficou acompanhando o vídeo do jogo, também falou que não viu o Terry Bridgewater titubear em nenhum momento quando ele levantou. Ele caminhando lá para a tenda, dava para ver que ele estava andando normal. E aí gerou essa dúvida. Mas sempre melhor pecar pelo excesso que pela falta. Repito, vamos ver os novos andamentos desse protocolo aí que vão acabar ajustando. E teve uma outra repercussão, provavelmente sobre esse protocolo ou não, que a gente vai discutir já, quando a gente falar dos nossos jogos do nosso roletão da rodada. Hoje o roletão a gente vai fazer diferente. Vamos começar pelas peladas. Porque aquele Colts e Broncos, Colts 12-9 Broncos, no Thursday Night Football, foi uma coisa danada. Foi difícil, é difícil até arrumar adjetivo. Magal, pior jogo de prime time, de horário nobre que a gente já viu, ou pelo menos recentemente aí, pior jogo de horário nobre que a NFL exibiu ou não? Chicas, olha, eu acho que foi. De prime time foi. Eu estava até tentando lembrar, ano passado teve uma meia dúzia de joguinhos safado também, desse nível aí, mas acho que nenhum foi em prime time. Foi tudo naquelas rodadas cheias ali do domingo, na primeira faixa, na segunda faixa. Prime time mesmo, eu não me lembro, cara. Esse foi um dos jogos que eu me permiti largar o jogo e dormir, cara. Do ano passado, a gente estava relembrando no nosso grupo o Jaguars e Bills, que os Jaguars ganharam de 9-6 dos Bills. Por mais que, até pelo placar, dá pra ver que foi uma pelada, mas era sempre aquela expectativa do ataque tão bom dos Bills, se a defesa dos Jaguars ia continuar segurando, ia conseguir fazer a catimba, o antijogo ali, parar o ônibus e não deixar o ataque render. Então acho como atrativo, ele foi até melhor. Porque esse Broncos e Colts, pelo amor de Deus, cara. Olha, pra mim os melhores memes que saíram depois desse jogo foram aqueles de acordei assustado e achei que ainda estava passando Colts e Broncos. Porque, cara, não, Ticas, esse eu vou ser sincero, cara. Esse eu falei assim, não, é melhor dormir do que continuar assistindo esse jogo. Bom, os Colts com a vitória deram uma respirada, mas eu acho que ninguém em sã consciência tem expectativa de que eles vão muito longe ou vão a algum lugar nessa temporada. Vai ser isso aí, ganha um, perde dois, ganha um, perde três até o final. Os Broncos tiveram mais um jogo daqueles em casa, com o Russell Wilson vaiado, e aí, coincidência ou não, 2 dias depois veio o reporte de que o Russell Wilson tá com uma lesão no ombro, que tá tratando, chegou a trabalhar uma infiltraçãozinha aí eu não sei se é por isso que ele tá jogando tão mal, não parece, porque pelo menos ali não é sobre mecânica, sobre erro de passe que a gente tá falando sobre um ataque que tá disfuncional, tá deixando o Broncos render. E ficou aquela dúvida se não é um escudo, uma forma de escudo, já que tá todo mundo batendo tanto no Russell Wilson e nos Broncos. Ah, não, vamos dar um desconto, o cara tá jogando machucado, às vezes é por isso que ele não tá rendendo. O que você acha que é mais provável, hein? Caiu o Magal. Chegou o homem. Chegou em hora boa. Hello. Chegou em hora... a gente reveza um... Ah, voltou o Magal. Comigo é assim, ó. Ele deixa cair, eu pego de volta. É nóis. Ou o Wallace me derrubou para entrar, né? Deixo aí essa dúvida. Pode ser também. Wallace, aproveita e já responde. Colts e Broncos, pior jogo da história do horário nobre da NFL? Pelo menos da história recente? Olha, eu sei que tem contender essa semana, né? Mas eu por enquanto, eu acho que sim, né? Esse Chicago e Comendas que vai ter essa quinta-feira também promete. E você comprou a historinha do Russell Wilson com o ombro machucado ou você acha que é só manobra dispersiva?
Comprei igual a do Dawson Knox, que tomou uma porrada no peito e falou que tava com corda do presunto sentido. Igualzinho, mesma coisa. Aí outra pelada, foi uma peladinha danada também, mas essa gerou muita repercussão, voltando ao que a gente acabou de discutir lá no Headlines. Bucks 21, 15 Atlanta Falcons. Jogada decisiva do jogo, uma chamada de roughing the passer, que o Tom Brady rolou por baixo, tentou chutar o defensor, levantou gritando na orelha do juiz, o juiz simplesmente largou a flanela. Essa chamada, junto com a do Monday Night Football entre Chiefs e Raiders, que a gente vai discutir daqui a pouco, as duas chamadas de contato ilegal no quarterback deram essa impressão de que justamente por conta do caso Tua, dessa atenção maior ao protocolo de concussão, que isso possa ter influenciado ou diretamente, ou ouvindo uma orientação oficial da comissão de arbitragem falando assim, agora vocês vão ter que ser mais incisivos nas flanelas de contato com o quarterback. Ou, indiretamente, os juízes, ouvindo essa repercussão toda do caso do Tua, vendo essa situação dos novos protocolos, e eles ficarem sugestionados a jogarem a flanela quando não precisa. O que vocês acharam dessa chamada? Que decidiu, porque os Falcons teriam chance de recuperar a bola e trabalhar para um touchdown ali para virar o jogo. Foi decisivo. O próprio Tom Brady admitiu que a chamada não foi boa. Mas aí também do jeito dele, né? Não sou eu que jogo as flanelas. Deu aquela esquivada. Mas, vocês acham que pode ter a ver essas chamadas mais... essa flanela mais solta aí, nesse contato com o quarterback, por conta deles estarem sugestionados aí, direta ou indiretamente, com o caso do Tua? Chicas, olha, vou falar dos dois lados aqui. Por um lado, a galera tem que parar de ficar atazanando a vida dos árbitros como se o árbitro fosse um robô, né? O árbitro é um ser humano. E ele erra. Acontece. Tem erros que são muito grosseiros, que um árbitro naquela posição não deveria cometer. Concordo. Por outro lado, a gente tem que lembrar que, apesar da NFL ser uma liga muito organizada, a questão da arbitragem é de várzea, porque o árbitro sequer é profissional. Às vezes a galera nem sabe disso. O árbitro da NFL ele não é profissional. O cara é médico, advogado, é vendedor de seguro, é caixa, ele é professor, ele é um monte de outras coisas. Então, se o cara não é profissional, ele não pode dedicar 100% do tempo útil dele para aquilo. Seja para estudar, seja para aperfeiçoar as técnicas dele. Então, é muito difícil você cobrar também se a NFL não tira a mãozinha do bolso e fala assim, vamos pagar um salário aqui para as equipes de arbitragem para o cara poder se dedicar só a isso. E aí você pode aumentar a cobrança. Tirando essa parte aí dos árbitros do lado, se aquilo ali foi um roughing the passer, Ticas, eu sou a Vênus de Milos. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu, na minha humilde posição de defensive end do Juiz de Fora Imperadores, já dei sacks mais agressivos do que aquilo ali. E olha que eu não sou nem o melhor sacador da nossa defesa, nem de longe. Então, assim, foi absurdo. Essa chamada foi completamente medonha, cara. Aquilo ali foi um sackzinho suave. Nem foi um sack agressivo, foi um sack suave. O que não foi suave, e foi até meio patético, foi o Brady levantando a perninha. O que ele esperava com aquilo? Dar um capa-cavaco num cara de 105 quilos, de 110 quilos, com 4% de gordura corporal, um cara que é puro músculo. Ele achou o quê? O cara ia catar um cavaco, cair no chão e falar, olha lá, tio, ele me machucou, ele me deu uma rasteira pra eu cair. Cara, eu acho que querendo me meter aqui no meio dos árbitros, né, eu ou não chamaria esse roughing the passer aí, deixaria a jogada normal, ou se você faz chamar uma falta, você tem que chamar outra falta também, porque aí teve uma conduta antidesportiva do Brady, né? Até me desculpe os árbitros se a chamada seria diferente. Mas teve o que eu acho que foi uma conduta antidesportiva do Brady também. A teoria do Carlos aqui no chat é ótima. Brady tá 3 meses sem namorar, gente. Ele tá nervoso, tá descompensado lá em campo. Deixa eu ensinar pra ele. Como o cara que joga na linha um pouquinho menor, os brutamontes de 100, 120 quilos, 130 quilos, eles caem por cima de mim algumas vezes. Brady, quando você quiser acertar um grandão desse, você meio que cruza a perna, joga a trava da chuteira pra cima e ela vai acertar por dentro da coxa do gordão.
E aí vai machucar, porque ela vai subir riscando e pode chegar no playground ali, e aí machuca o gordão. Agora, aquelas pernas esticadinhas pra cima ali só faz você passar vergonha mesmo. Pois é. Mas, sugestionado ou não, direto ou indiretamente influenciado, hoje saiu a notícia que essas chamadas vão ser pauta da reunião de donos das franquias marcadas para a semana que vem. Provavelmente vão ter alguma mudança ou alguma orientação, né? Aquela recomendação, igual a gente vê aqui na nossa comissão de arbitragem do nosso futebol aqui da CBF, vai ter uma recomendação, ou sei lá, eles podem incluir uma revisão por vídeo, porque hoje na regra não pode. E aí eles vão alinhar essa questão. Sobre essas chamadas aí, que foram algumas em jogos importantes da rodada, é o seguinte, cara, tá óbvio que houve alguma orientação para que os árbitros fossem um pouco mais, digamos, atentos a essas arremessadas de QB ou essas pancadas que o QB toma logo depois da jogada. O que eles não contavam é que isso batesse no ouvido de alguns árbitros como impeça qualquer tipo de sec, impeça qualquer tipo de contato de defensores com os quarterbacks, né? Pode ter sido assim, uma frase mal colocada ou uma orientação mal dirigida, e isso aí é culpa da liga mesmo. Se alguém soltou lá no comunicado semanal para os árbitros, prestem mais atenção para proteger os quarterbacks, os árbitros começaram a falar, não, tem que botar um colchão por baixo para poder sacar o quarterback. E aí eles vão levar isso até o limite, né, da proteção mesmo, que é essa. O sujeito não pode nem olhar torto para o quarterback que ele tá punido. Né? Só relembrando que os 2 sacks ou as 2 pancadas, não lembro se as 2 foram sacks, no Tua, que provavelmente foram 2 concussões sucessivas, as 2 jogadas foram legais. O choque da cabeça foi... A primeira não foi não, né? A primeira eles marcaram, né? A primeira que o cara do Bills empurrou ele, né? Um contato... porque ele tinha soltado a bola e foi late hit. Isso. Aí eles deram late hit, mas assim, nem foi, né? O cara só deu uma empurradinha, é porque ele meio que catou um cavaco pra trás. Sabe quando você apoia o tornozelo e aí te falta o chão? Eu sei que a gente sentiu isso depois de uma garrafa de vodka, 2 de uísque, alguma coisa assim. Mas essa é a mesma sensação, né? Faltou o chão, o cara foi para trás. Foi essa a primeira pancada, né? A primeira vez que ele teve, que a gente suspeita que ele teve uma concussão. A segunda não, a segunda ele demorou demais, segurou a bola demais, e aí ele tomou um pilão giratório do rapaz do Bengals. Volta ao caso que a gente falou do observador externo lá, você não estava aqui, Wallace? A gente comentou um observador que tirou o Bridgewater do campo, porque achou que ele tinha desequilibrado e a gente não conseguiu ver, através do vídeo, nenhuma prova disso. Vai ser ajustado. Essas chamadas de roughing the passer também vão ser ajustadas, e o objetivo disso tudo é preservar, sem atrapalhar o jogo, mas preservar essas lesões sucessivas na cabeça que podem comprometer realmente a vida dos quarterbacks. Agora vamos passar para as outras peladas, começando pelas goleadas, aquelas peladas que só um time jogou. Em homenagem ao nosso maestro Diego, que compareceu hoje, os Patriots bateram os Lions por 29-0, com Bailey Zappe de quarterback titular, e o Belichick... Vem de Zappe o nome dele. O Belichick provando que, apesar de ser praticamente um técnico aposentado ainda em atividade, ainda tem alguns flashes aí de... né, anulando Jared Goff, esse aí ele não esqueceu como é que faz, não, anulou no Super Bowl e anulou contra os Lions no domingo. Os Bills bateram os Steelers por 38-3, os Steelers não conseguiram fazer absolutamente nada no ataque, a não ser arrumar briga. O Kenny Pickett, quando não ganha a moral jogando, ganha a moral brigando, tomou uma pancada ali que ele não gostou do cara da linha, levantou, botando a mão no peito do cara, caçando confusão, e obviamente os caras da OL vieram defender. E aí deu aquele princípio de cenas lamentáveis ali, foi o highlight do Kenny Pickett no jogo. Os 49ers bateram os Panthers por 37-15, como a gente disse, Baker Mayfield machucado e Matt Rule demitido. E os Jets, Wallace, que você disse semana passada, que podia ir com o Bridgewater, podia ir com o Skyler Thompson, porque os Jets eram os Jets, sapecaram o Miami Dolphins por 40-17. Mas aí eu perdi 2 quarterbacks, né? O primeiro,
o cara tirou do jogo porque ele achou que ele tomou uma pancadinha, e o segundo é aquela queimada do calouro, né? Não tem jeito, o menino tá chegando agora na NFL, é óbvio que vai sentir bastante os primeiros jogos, mas eu gostei bastante do desempenho dele nos primeiros snaps, controlou direitinho, o Mostert correndo bem e tal, só que a defesa de Miami dessa vez jogou abaixo do que se espera da defesa de Miami. Tudo bem, a defesa desfalcada, mas isso vai ocorrer durante a temporada, né? Você não vai ter todos os seus principais jogadores em todos os jogos, não tem muito o que falar. Nem acho que a ausência do Bridgewater ela tenha sido tão determinante assim para o resultado, mas realmente a atuação abaixo do nível que a defesa vinha jogando é que realmente dá esses 40-17 pro Jets. Mas mantenho aqui a minha palavra, o Jets é vaca na árvore, tá lá por um acaso, alguém colocou ele lá, na hora que descobrir que tá lá, vai cair. Essa do Dolphins ser virado 3-2 rapidinho, com tudo que tem acontecido na franquia, o que eu quero ver mesmo é quando as coisas começarem a entrar nos eixos, se volta aquele nível de atuação que estava tendo, junto com o desenvolvimento do Tua, né, a defesa iniciando bem no 3-0, ou se essa montanha-russa vai continuar até o final da temporada regular, e aí realmente tem que haver mudanças para poder virar o time que a gente pretendeu ser no início da temporada. Agora, das outras goleadas aqui, ó, só mesmo o destaque para tardia demissão do Matt Rhule, né? Isso aí era para ter ocorrido em 2021. Os caras estão só um ano atrasados. Você vê, tipo assim, até o tomzinho de voz do Wallace já mudou, já perdeu o brilho. Aquela animação toda da início da temporada já tá agora uma coisa mais realista, né? Não, continua animado pra caramba. O negócio é o seguinte, é que tá morrendo todo mundo por lá, eu não sou igual o torcedor do 49ers, que acha que o garoto da água vai jogar bem, né? Eu sou maluco. Como diz o Batata, você tá sem boneco, né? Sem boneco fica difícil. Ticas, desses outros jogos aí, cara, desculpa aí o meu querido Marcelo Faria, mas, cara, ganhar do Lions não é mérito pra ninguém, tá? Isso aí, pelo amor de Deus. Bills e Steelers, o Steelers está realmente derretendo, né, Ticas? A gente achou que ia ser aquele timezinho ali, meia ali, vamos lá, mas tá dando uma derretida, né? Sentiu que o caldo ali tá virando. Retrospecto agora, eu acho que são 9 jogos que disputou sem o TJ Watt, perdeu os 9. Como que o cara faz diferença no tipo de jogo do time? Porque fez isso com Big Ben de quarterback, com Trubisky de quarterback, agora com Kenny Pickett. Sem o cara, a defesa simplesmente não funciona. E você vê aí o risco de você ter esse time que é muito baseado em poucas estrelas, né? A estrela sai, o time derrete. Às vezes é melhor você ter um time mais mediano, sem estrelas, mas com a galerinha regular ali que faz o arroz com feijão. O 49ers e Panthers deu aquela respiradinha no 49ers, mas é a mesma coisa do Lions, né? Se ganhar do Panthers também não é mérito para ninguém. E o Jets 40 e Dolphins 17, eu fico triste pelo Wallace, mas não tem como não rir dessa maravilha que foi tomar, usando o próprio argumento do Wallace, um time que toma 40 pontos do Jets, não tem como você respeitar, né? Realmente tanque, vamos rumo a first pick. Só quero ressaltar que o Jair Alexander, a gente já vai falar do jogo deles lá contra os Giants domingo de manhã, mas quando ele foi perguntado se preocupa essa situação da temporada, ele é cornerback dos Packers, se preocupa e tal, ele falou, preocupado eu vou ficar se eu perder semana que vem pros Jets, perder pros Giants não. E aí, ele pode cair na mesma maldição do Oli, menosprezou os Jets, Robert Saleh, que falou que ia pegar os recibinhos da galera que tava desacreditando do time, tá se provando certo. Os Jets com campanha positiva desde sei lá quando também, 3-2 na temporada. Desde 1962. Agora as outras peladas, mas que foram pelo menos mais disputadas. Não significa que os jogos foram melhores, vai. Titans 21-17, Washington Commanders. Destaque da partida. O menino que foi baleado 6 semanas atrás, o Brian Robinson, já jogou. Entrou em campo ao som de 50 Cent, na música que ele escreveu por conta de ter sido baleado múltiplas vezes e sobrevivido. Então, o destaque do jogo foi isso, porque de resto... Obviamente, Carson Wentz e mais uma tarde Carson Wentz,
Uma jogada maravilhosa, 3 jogadas horrorosas. Uma maravilhosa, 3 horríveis. Vikings 29-22 Bears. Placar em uma posse. Os Bears estavam marchando para tentar um empate ou uma virada. E aí o recebedor cometeu um fumble ridículo. E aí os Vikings garantiram a vitória. Os Vikings 4-1 deve ser o retrospecto mais enganoso da liga, porque não estão jogando bem, estão achando essas vitóriazinhas aí. New Orleans Saints 39-32, Seattle Seahawks do nosso glorioso Flávio Venâncio. O show de Tyson Hill. 3 touchdowns corridos, 1 touchdown passado, 1 fumble recuperado. É brincadeira. Tyson Hill, em dia de Tyson Hill, ninguém segurou. E o Gene Smith continuou jogando bem, mas mais uma vez a defesa do Seattle não corresponde à entrega. E a pelada mais pelada desse bloco é Texans 13-6, Jaguars. Os Jaguars deram aquela esperança ali na semana 2, na semana 3. Estão melhores. O Trevor Lawrence está jogando bem. Aí me perderam de 13-6 para o Houston Texans. Esses jogos aí é difícil, Ticos. Vamos lá de cima para baixo. O Titans 21, Commanders 17. O melhor desse jogo aí foi o Ron Rivera completamente maluco das ideias, metendo o Carson Wentz embaixo do ônibus, né? Por que vocês estão jogando mal? Quarterback. Calma. E já quer meter o pé, já quer ir embora. Calma, que vai chegar a hora de falar disso, calma. Mas nós vamos chegar lá. O Vikings 29, Bears 22. Fiquei triste, né? Eu fico triste quando o Bears perde por causa do Cairão. Né? Ainda mais pra esse time safado do Vikings aí que não merece nada. Né? Uma pena. 139, Seahawks 32. Esse é um tapa na nossa cara aqui, né, Titas? Porque a gente aqui na NFL, etc., gosta de falar mal do Tyson Hill, né? Com razão. Mas aí tem jogo, né, que ele faz aquele ciclo dele, né? Aí ele joga um jogaço, aí, ó, ponto, nossa, ponto, já valeu aí. Dá mais uns 2 anos de contrato com esse rapaz aí. Né? E aí a gente foi aqui bem quietinho, né? E o Texans 13, Jaguars 6, eu acho que o Palteiro podia ter jogado esse aí para o grupo de cima, foi uma pelada também horrorosa, mas eu concordo porque o Trevor Lawrence deu aquela falsa ideia pra gente de que ele ia engatar esse jogo e ia dar uma brilhada, mas o brilho dele não levou a lugar nenhum, não, se apagou. Só destacar o ornitorrinco da internet, da NFL, né, que quebrou a internet. E só não foi o grande destaque da rodada, porque teve o Al Bundy, né, do Kansas City Chiefs, o Travis Kelce, que meteu 4 TDs. Mas senão ia ser o grande destaque da rodada, ia ser o Tyson Hill, que fez de tudo, né, recuperou fumble e jogou. Você tem certeza que ele não jogou de punter, de kicker, não, porque eu achei que eu vi ele por ali também, que isso mostra a draga que o New Orleans Saints está, gente. Quando você precisa do Tyson Hill fazer isso tudo para você ganhar de 39-32, tem alguma coisa errada. Claro que tem. Então, exatamente, é o diagnóstico. O Saints, por que o Saints está assim? Porque o Tyson Hill teve que meter 3 TDs corridos no passado e recuperar um fumble para poder ganhar do Seahawks. Imagina ter que depender disso regularmente para você ganhar de um Seattle Seahawks que a defesa não para ninguém. Realmente não dá. Lembrando que quem jogou de titular foi o Andy Dalton novamente, o James Winston continua se recuperando da lesão. E aí, eu fico imaginando o Dennis Allen, o técnico do Saints, olhando. Beleza, James Winston recuperado. Aí ele olha pro banco e ele fala assim, quem que eu vou escalar de quarterback aqui? Eu tenho James Winston, eu tenho o Andy Dalton, o Red Rifle original, e eu tenho o ornitorrinco Tyson Hill. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ligar pro Sean Payton e perguntar se ele quer voltar, porque brabo. O efeito do Tyson Hill foi tão grande, eu tava até olhando aqui, eu não tinha me dado conta disso. Ele fez 3 CDs corridos e um passado, né? Então, a gente pode botar aí 28 pontos na conta aí do Tyson Hill. Cara, ele fez mais pontos que o Titans ganhando do Commanders, fez 1 ponto a menos do que o Vikings ganhando do Bears e fez mais pontos do que o Texans ganhando do Jaguars. Aí é difícil, né? Nossa senhora, cara. E outra, só um comentário sobre essa EFC Sul esse ano, viu? Os Jaguars, por pior ou melhor que estejam, não conseguem ganhar dos Texans. E os Colts, por melhor ou pior que estejam, não conseguem ganhar dos Jaguars. É um negócio impressionante, cara. Impressionante. Por isso que o Titans pode bater uma bolinha meia boca e se bobear ainda vai levar a divisão. Porque segue tiroteio essa divisão. Só segue tiroteio.
Vamos falar das zebras agora. Posso introduzir assim, Magal? A zebraça? Mas o jogo foi bom demais. Foi muito divertido começar o domingo com esse Pois jogo. é, o Pauteiro ele tem uma perseguição com o New York Não. Football Giants que é difícil de entender. Semana passada você reclamou que os jogos do Giants sempre vinham no bloco peladas brabas. Aí foi promovido de pelada pra zebra. Aí agora você vai reclamar também? Claro, tem que ser o jogão. Tem que ser o jogão do horário 9. Mas eu não nego, não. Foi um jogão. Tá? Foi um jogão. Não era favorito. E aí a gente se baseia pelos odds das casas de aposta. Se fosse colocar pela bola jogada, a gente tá batendo nessa tecla aqui, ó. Os Packers acharam a vitóriazinha contra os Patriots do Belizeip na prorrogação, não jogando nada. E os Giants estão batendo a bolinha redonda e tal. Beleza. Fizeram o dever de casa, bateram os Packers por 27-22. Saquon Barkley derrubando todo mundo correndo. Brian Daboll comemorando com a galera no final. Então, valeu a pena acompanhar esse joguinho para começar o domingo. Ali, o jogo de Londres, logo pela manhã, foi bom demais. E a outra zebra, que também estava longe de ser favorito, mas que se a gente for parar para pensar pela bola jogada, não pode ser considerada tão zebra assim, mesmo caso do Giants e Packers. Foram os Cowboys amassando os Rams por 22-10. Esse eu vou começar até de baixo para cima, Ticas, porque o Los Angeles Rams é tão safado que vem com esse papinho de ei, ganhamos Super Bowl e vamos de novo e me faz uma vergonha dessa, um timeco safado desse do Cowboys. Pelo amor de 22-10, cara. A defesa do Cowboys não tá isso tudo não, Ticas. Pra você meter 10 pontinhos só com um time que veio do Super Bowl. E outra, como é que a defesa... o Aaron Donald, o deus grego na terra... Como é que você toma 22 pontos do Cowboys? Cooper Rush continua invicto, Magal. Caralho, filho. Olha, a única coisa que me deixa feliz nessa história é pelo pai do Cooper Rush, por quem eu nutro uma empatia inexplicável. Inexplicável, não tenho nada para ter empatia com esse homem, mas eu tenho uma empatia por ele, e se ele tá feliz, eu tô feliz também. Agora, meu Giantsão, como eu falei aqui na nossa introdução, uma vitória política, uma vitória contra a homeopatia, contra a enganação, contra a mentira, o sigilo do tratamento médico. O Giants ele se posicionou, ele não apenas venceu esse time agora, e agora a gente está vendo os efeitos colaterais aí, né? O Aaron Rodgers perdeu o cabelo, ele está ficando calvo de trás para frente, uma coisa que eu nunca vi acontecer na minha vida. Todo mundo fica calvo de frente para trás, ele está ficando calvo de trás para frente, uma coisa absurda. Agora, o Giants jogou bem, eu estava, Ticas, com uma vibezinha boa, sabe, uma sensação boa, porque era o jogo em Londres, a notícia do retorno do Landon Collins, o Landon Collins, que no último jogo em Londres, quando ele estava no Giants, fez uma interceptação retornada para touchdown, fez uma pick six lindíssima. Então, eu estava com uma vibezinha gostosa antes do jogo. Eu falei, cara, eu acho que pode dar bom esse jogo aqui. Mas eu confesso que eu estava com cagaço, não vou mentir. Deu um cagacinho, mas felizmente o Giants conseguiu. E o final de jogo, cara, o final do jogo foi uma aula tática do meu querido Brian Daboll. Eu não estou dabolizado à toa. Esse homem é um gênio da bola. É um gênio. O que ele fez ali, meu filho, aquilo ali é para você botar na tela da escola e ensinar para as crianças no ensino fundamental. Que coisa maravilhosa que foi aquilo. O controle de tempo, o controle de relógio desse homem. Olha, Ticas, é só alegria, viu? Anotem o que eu falei no início do ano, hein? Anotem aí, hein? Giants vem para brigar pelas cabeças, tá? Vocês me aguardem. O Magal não tá tomando remédio desde domingo, vocês perdoem ele, tá? Tá completamente maluco, tá no fuso horário de Londres ainda. Então, deixa o menino. Deixa celebrar desse jeito aí, que é melhor do que ficar, né, com aquela decepção que a gente sabe que a partir de uma certa época da temporada vem. Mas uma boa vitória do Giants, mostrando que ele tá melhor do que um dos piores times a ter recorde positivo nessa temporada. Você falou, Ticas, que essa campanha do Vikings é uma das mais enganosas da NFL, a do Packers também. O Packers
teve aí pela vó pela Greta aí para perder os jogos, mas estava lá com um recorde positivo. Foi a primeira vez que teve um jogo, né, em Londres com 2 franquias com um recorde positivo na história da NFL. Foi bonito, mas realmente tem que dar a mão palmatória aqui. O Brian Daboll provou que é um técnico que pelo menos tem 2 neurônios e pensa, ao invés de os caras aí, ó. Broncos contratou gente sem neurônio, o Panthers estava mantendo o Matt Rule aí também sem neurônio há muito tempo, né? Tem uns caras aí meio que precisavam provar por que mereceram a chance na NFL. O Daboll já pode chamar ele de treinador. O próprio Ron Rivera já está querendo dar a linha também, já está com um neurônio dando problema com o outro. Mas o Giants realmente mostrou que pelo menos técnico eles têm, né? E aí o time vai chegando no lugar, está com o Barkley saudável, vamos ver até quando. Então a gente vai vendo que o Giants pode ser aquele time que a gente não dava nada no começo do ano, mas que pode surpreender, que todo ano tem. Esse jogo do Cowboys e do Rams tem uma explicação fácil, né? Cowboys é um time de sistema e está funcionando, por incrível que pareça, o que o Mike McCarthy está fazendo. Eu não sei porquê, não sei como, mas está funcionando. Então, o Cooper Rush invicto e já tem aí a ameaça de Dak Prescott na próxima rodada. O que vai acontecer é que quando o Dak Prescott entrar, ele estraga todo o sistema, vai querer jogar hero ball, como ele sempre faz, e aí o Cowboys vai cair. O Rams só tem um jogador em campo agora, chama-se Cooper Kupp. O resto do time derreteu. O Ken Akers você não ouve falar mais, o time não corre mais com a bola, o Stafford está jogando machucado, a defesa do Rams, Jalen Ramsey nem sei o que é, mas o coitado do Aaron Donald está tentando sozinho lutar. Do título, olha, ressaca, a gente falou aqui desde o início, ressaca do título, deixa os meninos tirar o sabático aí, fazer corpo mole esse ano que vem eles voltam, pô. Mas o problema é que o Stafford não tem mais o ano que vem, por exemplo, né? Ele desistiu da carreira no final do ano passado porque ele não fez a cirurgia, como é que ele vai fazer pro ano que vem? Desistiu da carreira, o menino. O Ken Akers, eu tenho o Ken Akers no Fantasy. Se você tem o Ken Akers no Fantasy, você sabe o que eu tô falando. O cara era o running back elite, pegava a bola, corria com a bola e tal. Esse ano, ele nem entrar em campo tá entrando. A não ser que tenha alguma coisa muito errada com ele de saúde, o cara desapareceu. E dá dó de ver o Cooper Kupp tentar fazer tudo sozinho lá naquele ataque. Uma menção honrosa aqui, o Micah Parsons, cara, tá jogando pra caramba e ainda tá metendo a NFL no paredão no Twitter. Se posicionando de maneira bem firme no Twitter contra essas chamadas aí de roughing the passer que a gente comentou lá no início do nosso roletão. Nosso Marcelo Faria tá na área perguntando se a gente não vai comentar sobre a evolução da defesa de Detroit. Realmente, se você parar para pensar que tomou uma média de 40 pontos nos 4 primeiros jogos da temporada, tomou só 29, ok. Mas aí tem a regressão do ataque, que estava fazendo uma média de 35 e fez 0. Então acho que se a gente for colocar aí esse parâmetro, não vai ser bom a gente relembrar Detroit, não. E o nosso maestro Diego pergunta se só ele que acha o Daniel Jones parecido com um personagem saído direto do filme Fuga das Galinhas. Aí eu, infelizmente, eu não tenho o arcabouço de referências necessário para poder opinar. Vocês querem comentar? Olha, parece, vou ser obrigado a assumir que sim, parece, e já deixo a dica aqui, Ticas. O filme Fuga das Galinhas é um filme altamente politizado. Vale a pena assistir. Não só do Fuga das Galinhas, como do meu xará, o Wallace Gromit. Os personagens têm zóio junto, né? Zóio junto é a característica do artista que faz. Agora 2 joguinhos que foram disputados até o último lance. Bons jogos, tá? Chargers 30-28 Browns. Brandon Staley tentou entregar mais esse, fazendo chamada de 4ª para 2 ali, sem converter. Tomou corneta até do Keenan Allen, que estava fora do jogo em casa, tweetando, perguntando assim, meu Deus, o que a gente tá fazendo? Logicamente ele já deletou, saiu correndo, deletou, aí depois deve ter tido aquele tete-a-tete com o Brandon Staley, mas parece que a pressão tá começando a aumentar pro lado do Brandon Staley. Aí o Jacob Brissett que não ajudou os Browns a
a se manterem junto aí, porque esse jogo não era pros Browns perderem pros Chargers, não. E os Eagles ganharam dos Cardinals por 20-17, continuam o último time invicto, e aí continuam ajudando a NFC Leste a ser a melhor divisão de retrospecto aí, campanha total de vitórias, total de derrotas, é a melhor divisão da NFL, a NFC Leste, confirmada pela vitória dos Eagles sobre os Cardinals por 20-17. Fica essa aí pros bala-ovo da AFC, né? Ai, a AFC, aí tá aí, ó, tá mais na cara de vocês. Falando rápido desses jogos aí, Ticas, o jogo do Chargers, ele foi perdido na comissão técnica, ele foi perdido na sideline, não foi perdido dentro de jogo, né? As chamadas ali foram erradas, o controle foi errado, foi um dos casos raros em que o pessoal no campo até que tentou fazer a coisa certa, mas o tipo de coisa que estava sendo feita na sideline atrapalhou. O Eagles 20, o Cardinals 17, gente, pelo amor de Deus, não vai ter uma alma para tirar uma derrota aí dos Eagles, não? Ajuda nós aí, pô. Uma derrotinha, para dar aquela aquecida legal na disputa ali da divisão, pô. Não é possível. Essa do Cardinals eu achei que ia dar, só que o Kyler Murray, pô, peidou na farofa total. O Tom Brady, tudo bem, né? Quando ele achou que era a terceira descida, a quarta descida, tá tudo bem, porque ele já tá no estatuto do idoso. Agora o Kyler Murray, não é possível, gente. Um menino novo, jogador de videogame aí, tá toda hora na livezinha, ranqueado, jogando ranqueado e tal. Vamos contextualizar. Ele fez uma corrida, achou que tinha alcançado a primeira descida, não alcançou, e além de não alcançar, quando estava na terceira para polegadas, ele pegou a bola achando que estava na primeira e fez um spike. Então ele começou o slide antes da marca, e não satisfeito, ele pegou a bola e já travou o relógio fazendo spike. Então, ele tirou a chance de facilitar, porque aquele kicker do reserva dos Cardinals é complicado. Antes dele ir para a bola, a própria transmissão mostrou ele treinando e errando todas as bolas dessa distância para o mesmo lado, ele foi lá e errou para o mesmo lado. Então, o Kyler Murray, olha como é que tá o ambiente do Arizona Cardinals. Aí o Kyler Murray, quando foi perguntado, ele falou assim, ó, quando eu acabei o slide, abri o microfone no capacete e o pessoal começou a falar spike, spike, spike. Eu nem parei pra ver onde que eu tava, eu só obedeci o que veio da sideline. Então o climinha do Arizona Cardinals, que daqui a pouquinho vai ter um Hard Knocks in season pra gente acompanhar, tá maravilhoso, né, Magal? Nossa, tá horrível. E vou te falar um negócio. Não dá pra ficar botando na conta do Amendola, que não é um Amendola, esse field goal. Por quê? Porque quando você deixa o jogo numa posição em que você precisa do field goal, a culpa não é do cara que erra o chute, pô. A culpa é de você que deixou o jogo chegar nessa posição. A função do kicker não é essa. O trabalho dele não é ser um decisor de jogos. O trabalho dele é chutar a bola dentro do gol. Só que se você botar ele numa situação de muita pressão, você aumenta o risco do cara errar. Claro, se você não tiver um Justin Tucker, um Vinatieri, né? Até o meu querido Gannon aí, né, que também está fazendo bons chutes, um Cairão também, que é puro gelo na veia, você corre o risco de acontecer isso aí. Ainda mais com um cara novato. Quer dizer, novato não, cara reserva. Então, o Amendola claramente quer manchar o sobrenome da família, né? Então, a gente já tá vendo aí, ele tá fazendo um bom serviço. E só para citar, porque daqui a pouco a gente fala do jogo do Ravens, o Justin Tucker deu uma entrevista falando que ele é um kicker de sistema. Por que o Amendola não pode ser um kicker de sistema também, né? Os caras vão lá, botam ele na boa e ele vai lá e chuta. Só que a boa do Justin Tucker é se você saiu da sua linha de 20, ele já mete o field goal já. Ele não tá nem aí pra distância, não. O Amendola, o Kyler Murray tinha que saber que ele tinha que ganhar um pouco mais de jardas. Ele não precisa nem saber em que posição do campo ele tava, ou escutar spike, spike, spike. Ele fala, não, pelo amor de Deus, eu tenho que ganhar mais 5, 10 jardas aqui, porque o meu kicker é o Amendola. Ele tem que saber qual é o kicker dele. Ele não precisa ele não precisa obedecer cegamente a sideline, ele não precisa... vamos combinar, né, gente? Nenhum quarterback faz isso. Nem que seja o cara mais novato da face da terra. O Skylar Thompson, aposto quanto você quiser. Se ele teve 20 jogadas lá por Miami, pelo menos umas 5zinha ele botou na assinatura dele lá. Não, vocês querem que eu faça isso, mas eu faço aquilo. Porque é assim, a posição de quarterback é essa. O
Kyler Murray também tá me saindo um belo de um terraplanista de NFL. Nosso Felipe Bertelli chegou no chat, dando aquele tradicional boa noite e passando apenas para dizer que os Eagles estão 5-0. Mas aí, meu glorioso Felipe Bertelli, é mais por conta das cagadas do Arizona Cardinals ali na hora de matar o jogo do que propriamente mérito. Não, mentira. Tá jogando direitinho, não tem jogo fácil na NFL, e a campanha dos Eagles até agora é uma campanha que está se mostrando muito eficiente, muito equilibrada, ataque e defesa funcionando. Correu risco, correu, mas saiu com a vitória. Então, no retrospecto lá na tabela, tá 5-0. É isso que importa. Para fechar o nosso roletão, os 2 jogos de prime time, 2 jogos bons, disputados, mas de formas diferentes. Um mais defensivo, mais conservador, com chamadas mais conservadoras. Os Ravens bateram os Bengals por 19-17, justamente com um field goal para selar a vitória, da mesma distância praticamente do Matt Amendola, só que quando vem o Justin Tucker chutar, todo mundo já sabe que o jogo acabou. Ninguém se preocupa, né? Lógico, num dia bom, tudo bem que o holder é novo, o punter lá, o Jordan Stout, é novato, existe essa pontinha de dúvida, mas a segurança é muito maior que quando você vê o Matt Amendola, o cara que tá no 5º time em um ano, para resolver a sua partida, né? E os Chiefs bateram os Raiders no Monday Night Football maravilhoso. Aí é o contrário. Em vez do play call conservador, foi aquele tiroteio, virada, 17-0 para os Raiders, e chamada que botou pilha na galera. E os Chiefs vieram remando 4 touchdowns do Travis Kelce, com 25 jardas aéreas totais. É o recorde de touchdowns com esse tanto. Eu acho que o segundo lugar, que tem menos jardas recebidas para 4 touchdowns, tem 90 e tantos. Então, olha o uso desse cara ali, específico na red zone. O cara levanta o braço, a bola vai nele, ele segura, acabou. 4 touchdowns. Esse jogo foi maravilhoso e teve a nota aí que gerou a treta toda, que foi o Davante Adams dando um safanão, um empurrão num fotógrafo que não tinha nada a ver com isso, que não tinha culpa nenhuma pelos Raiders não conseguirem segurar a vantagem e vencer a partida. Só falando um pouquinho sobre esse Ravens e Bengals, a OL do Bengals continua querendo matar o Joe Burrow, né? Já desde o Super Bowl, os caras estão realmente vendo o quanto ele consegue tomar de pancada. Já teve umas 2 concussões admitidas pelo próprio Joe Burrow, 2 apagadas dele em campo aí nessa sequência de jogos. Então os caras estão realmente testando o quanto eles conseguem tirar do corpício do quarterback deles. E o Ravens me espantou muitos drops, cara. O Lamar Jackson passando bem, mas a galera dropando umas bolas aí. O Andrews dropou umas 2 bolas que ele não costuma dropar. Aconteceu alguma coisa por lá? Comeram pipoca? O Lamar errou uns passes também que ele não tem o hábito de errar. Umas rotas livres, tudo bem que era em profundidade, mas a rota tava limpinha, era só posicionar a bola, e aí ou foi muito na frente ou foi muito atrás. Ele errou uns 3 passes que não tem o hábito. Agora, pra mim, Wallace, o que chamou a atenção desse jogo foi o John Harbaugh sendo conservador. Porque ultimamente ele vem sendo agressivo nas chamadas, e 4ª para 1, 4ª para 2, e tenta mesmo na defesa, não tem tido sucesso. Nesse jogo especificamente, ele optou em ser mais conservador, teve uma 4ª descida que ele chamou o Tucker para fazer um field goal de 30 e poucas jardas, garantiu os 3 pontos no placar, e esses 3 pontos foram decisivos para a vitória no final. Então o que me chamou a atenção nesse jogo específico foi essa mudança de postura de saber. A gente estava corretando o Brandon Staley agorinha mesmo, porque para ele não tem tempo ruim, né? É 4ª descida e vamos dentro e vamos tentar e não quer saber. É college, né? Total. Usa o tal do Analytics de desculpa para poder ir para dentro, entendeu? O John Harbaugh dar esse passo atrás eu achei bacana, pensando no futuro a médio prazo dos Ravens aí. O famoso decidiu ganhar com o Tucker, né? Vamos ganhar com o Tucker. Vamos dar moral aqui pro meu kicker e tal. Você é o cara que mais fala isso aqui, né, Wallace? Você tem o Justin Tucker, cara. Pra que você vai arriscar se você sabe que de 40 e tanto ali, de 50 e pouco, você tem um índice de acerto altíssimo? Não vale a pena. É o famoso, passou do meio de campo, pode botar pra chutar. Não tem erro, é garantido. E eu achei muito, muito bacana, como eu já disse aqui, a entrevista do Tucker no final, dando crédito a todo mundo do time, e não falando, sou eu mesmo, eu acerto e tal, não sei o que lá. O cara é um cavalo, né? Na verdade, para poder ter graça pros outros kickers, ele tinha que chutar vendado, chutar de calcanhar, um negócio assim, que
Aí ele vai bater de novo. Se ele tiver um jogo, por exemplo, em Denver agora, ele chuta de quê? De 70 jardas, 80 jardas. Tem que botar esse homem para poder jogar lá em Denver, lá umas 2 vezes por ano, para a gente ver esse brilho, esses recordes sendo batidos lá, enquanto ele decidir estar na NFL. Agora, também são vitórias assim que vão construindo o caráter do time, né, o Ticas? O Lamar Jackson não pode ser o herói toda hora, o Mark Andrews não vai pegar todas as bolas, mas mesmo assim o time venceu, é algo que vai mostrando o repertório, vai mostrando que o Ravens, pelo menos, saiu daquela oscilação que tinha tido no começo do ano. Esse Chiefs e Raiders, cara, quem tinha a dupla Mahomes e Kelce e precisava vencer no Fantasy, ganhou. Simplesmente ganhou. O pessoal aqui na Liga, na BFL, um beijo pro Sonso, um beijo pro Lucas Asterisco, que agora deve estar de gel, deve ser Lucas ponto final. Então, viu essa dupla no meu time arrasar vocês. Então, realmente, 4 TDs no jogo é coisa de all band mesmo. Se você não conhece a série, procura Married with Children no YouTube. Tem episódios aí em português também, então é fantástico. Ticas, esse jogo do Chiefs realmente, eu acho que tem muitas coisas interessantes para a gente observar aí. Uma coisa que eu já estava um pouco de olho é que o Chiefs estava com problemas na DL. Alguns jogadores machucados, os jogadores não jogaram esse jogo na DL do Chiefs, e não é porque eu jogo na DL, mas a gente sempre diz, a DL ela é a sua primeira linha de combate, né? Se a DL faz um bom trabalho, a vida dos corners, dos linebackers, dos safeties fica muito mais fácil, porque o running back não consegue correr e o QB não tem espaço e tranquilidade para passar a bola. Quando a DL não faz um bom trabalho, é o oposto. O cara consegue encaixar corridas quando precisa, o cara tem tranquilidade para dar passe, mesmo quando não é um quarterback incrível, como é o caso aí do Derek Carr, né? Mas, por exemplo, a gente viu o defesa do Chiefs sofrer muito com o jogo corrido, né? Os caras não estavam conseguindo parar o Josh Jacobs. O cara estava ganhando jarda tranquilo, né? Sem problema nenhum. E esse jogo corrido, quando ele encaixa, ele é muito penoso, porque ele gasta tempo e cansa a defesa, né? Então, ele vai maltratando o adversário e facilita, principalmente, quando como era o caso aí, o time que, na média, é pior, ele consegue encaixar um bom jogo corrido, porque ele não dá tempo para o time melhor fazer o seu jogo. Então, beleza, você tem uma Mahomes aí em campo, você tem uma Mahomes aí na sua sideline, só que se você não dá tempo para ele entrar em campo, ele não vai conseguir fazer tanta coisa assim para te machucar, né? No primeiro tempo, teve uma chifrada do Jacobs no Reed, que é o safety do Kansas City, que o Devin McCourt até tweetou, falou assim, essa chifrada aí me lembra porque que eu tô, me dá alívio de eu estar aposentado. Porque o Jacobs dá uma embalada, na hora que ele vê que é o safety na frente dele, ele abaixa o ombro, meu querido, e dá uma pancada, que o rapaz, ele é tão bom, e ele é realmente um grande safety, que ele levanta os bracinhos, e aí o que passou na frente dele foi o tornozelo do Jacobs, ele agarra para poder fazer o teco. Mas é uma pancada muito linda. E uma outra coisa que é interessante notar desse jogo é que o Chiefs, pelo menos me parece, é o time mais resiliente aí da liga, né? Eles estavam 17 pontos atrás, numa situação de jogo que não parecia que dava para virar. Os caras não se abalam, né? Eles não se abalam. Eles organizam a casa, fazem o trabalho e saíram aí com a vitória. Ah, mas, pô, ganhar do Raiders de tão pouco é meio vergonha, né? Lembrando que o próximo jogo dos Chiefs é exatamente contra o Bills. Então, pô, como é que você vai, com que cabeça que você vai para esse jogo? Cara, esse problema de cabeça o Chiefs não tem. O Chiefs não tem. Até se eles tivessem perdido esse jogo aí para os Raiders, cara, a resiliência que eles têm é uma coisa espantosa. Eles apagam, preparam para o próximo jogo e realmente zero. Assim, zero. Eles fecham a conta e passam a régua. Impressionante. Fica a dica aí para os times, né? O Chiefs não adianta você abrir 17, 21, 28 pontos. Você tem que jogar o tempo todo como se tivesse 0-0, porque senão você vai perder o jogo. E só para falar das duas polêmicas do jogo, o Ticas, primeiro,
o sec que marcaram o roughing the passer em cima do Carr era um strip sec, né? O DT tinha tomado a bola da mão. Mais, porque já tinha feito forçado a posse da bola e já estava com a bola em posse quando ele caiu. Isso, então, e ele bota o braço no ângulo contrário, né? Ele realmente tenta não cair com o peso inteiro em cima do Derek Carr. Aquele braço ali, com a bola no outro braço, assim, não, ele deixou uma, se ele tivesse, né, já tivesse sido fumble, ou então, se ele não tivesse pego a bola no outro braço, você podia até falar, não, deixou o corpo cair. Não, com a bola no outro braço, o carro encaixado dentro dele, ele bota a mão no chão e tenta não cair em cima dele. É algo que se você faz com alguém um pouco mais esquentado, o juiz ia ter que correr o campo inteiro ali, com o rapaz ia pra cima dele. E essas chamadas, a gente tá vendo o que deu, né? Sobre essa chamada aí, até os próprios jogadores do Chiefs nas coletivas disseram que eles acabaram ficando muito pilhados por conta da chamada absurda. Chamada absurda, um erro crasso. Volta naquele papo nosso. Se tivesse revisão de roughing the passer, será que o VAR reverteria? Fala, tá errado, o cara tá com a bola, ele não tinha como fazer, ele não tem como não cair daquele jeito, porque é antifísica, né? É antifísica, é questão de gravidade. Será que seria revertida? Fica a dúvida, porque às vezes, se fosse um VAR corporativista, ia virar e falar assim, não, realmente a chamada de campo tem que prevalecer, valeu. Aí achei interessante o pessoal do próprio time dos Chiefs falar que isso deu uma pilha neles para tentar reverter o placar e ir pra cima dos Raiders, e além disso, eu não lembro assistindo nenhum esporte coletivo, nenhum esporte com torcida, com arquibancada, com seja ginásio, seja campo, uma vaia tão forte e tão longa em algum evento esportivo. A torcida dos Chiefs ficou alucinada. Se você não viu o jogo, pega pra você ver nos melhores momentos. Até, aí eu não lembro quantos minutos passaram, mas até o intervalo, a torcida simplesmente não parou, o estádio inteiro não parou de vaiar. Tava atrapalhando a transmissão de tão alto que tava a vaia lá. Achei sensacional. E o Arrowhead é um dos estádios que é construído para isso, né? O formato dele, as cadeiras que tem algumas de metal, é construído para poder fazer, né, barulho e a torcida ser ouvida. Desse jeito, estava realmente atrapalhando. O Joe Buck e o Troy Aikman falaram que estava ensurdecedor a vaia lá na transmissão. Realmente, a gente viu o resultado disso, vai ser revisto muita coisa, né? Tomara que seja para melhor. E esse episódio do Davante Adams, para mim, é uma covardia inexplicável. O cara pode estar de cabeça quente quanto for, ele pode ter perdido, sei lá, o Super Bowl da vida. Ele é um atleta profissional. Ele é pago também para isso, para que ele não reaja como um ser humano normal, como a gente, eu, você, o torcedor que está na arquibancada. Ele tem que ter a cabeça mais fria do que alguém que é só amador do negócio. Ele bate em alguém que está despreparado, ele bate em alguém que não está pensando que ele vai fazer isso, ele derruba o rapaz, e eu queria saber por que ele não fez isso com os linebackers, com os DBs, com os safeties lá do Kansas City. Né, os bloqueios dele não foram muito bons. Aliás, o Davante Adams, quando ele pode, ele evita bloquear, porque ele acha que ele é uma estrela, ele tem só que receber a bola. Mas eu tenho algo, acho que ele deve ter pensado assim: não, o linebacker, o defensive back, o safety, né, o corner, eles estão esperando e tem mais ou menos o meu peso e a minha forma física. Então, se eu der neles, não vai acontecer nada. Eu vou dar nesse mané aqui que tá passando na minha frente, porque aí talvez eu jogue ele longe e eu desconte a minha raiva. Não tem explicação. Ele tem que ser multado e, para mim, devia receber uma suspensão pesada. Porque quem está trabalhando ali com a imagem, quem está trabalhando ali na beirada do campo, está trabalhando para a divulgação da NFL, para a NFL ser maior e para a NFL poder pagar um salário, ratear a grana, e poder pagar um salário maior para recebedores estrelas como o Davante Adams. Então, como pessoa que já trabalhou do lado de campo de diversas modalidades, que já sofreu, inclusive,
com palavras e algumas agressões verbais, é injustificável isso. O atleta profissional, ele não pode ter esse tipo de atitude nunca, contra ninguém. E aí, notícia do dia é que o fotógrafo decidiu fazer o BO, então procurou os meios cabíveis para se manifestar contra essa covardia do Davante Adams. O Adams, quando chegou no vestiário e foi dar as entrevistas ali para os repórteres de campo, ele já se desculpou, depois foi pro Twitter e pediu desculpa, mas não adianta, não muda o fato. Chama mais atenção por quê? Porque se fosse um Jalen Ramsey, um Myles Garrett, uns caras mais esquentados que já têm essa fama, eu acho que a gente se surpreenderia menos. Até então, o Davante Adams sempre se mostrou um cara profissional, um cara ético, tanto com o adversário, quanto com o torcedor adversário. Então, acho que chocou mais por conta disso, esse descontrole desse tamanho. Então, a NFL está avaliando a atitude, está estudando. Eu acho que não vem suspensão, mas eu acho que uma multinha vem aí. Vamos ver. E aí, só relembrar, aquele torcedor que invadiu o jogo do Monday Night Football anterior, entre 49ers e Rams, também está processando o Bob Wagner, que deu um tackle nele quando ele estava correndo ali, desprotegido na sideline. Tentando punir o único tackle que o Bob Wagner acertou na temporada inteira. Pois é, eu acho que tá certo. Tem que fazer BO e tem que processar mesmo. Por quê? O dever de parar o cara é da segurança especializada. Os caras estão ali para isso. Você pega uma jamanta aí de 130 quilos com pé de capacete, dá um tackle no cara ali que tava... mas ele tava oferecendo algum risco. Beleza, mas ele não estava vindo na sua direção. Ele passou correndo e você foi na direção dele para taclear. Então, esses caras têm que ter noção. São caras extremamente fortes e protegidos ali com um equipamento de jogo. Não pode sair tacleando, empurrando o fotógrafo porque ficou bravo, que perdeu, nem tacleando o invasor que tava soprando a fumacinha para protestar ou para fazer uma surpresa pro revelação da irmã dele. Não pode, pô. Não pode. Então, os dois tomaram as providências, que foi fazer o boletim de ocorrência, decidir se vai processar, se vai ser indenizado, deixar na mão da justiça isso aí. A gente sempre fala isso aqui, né? Os jogadores de futebol americano têm que ter consciência de que eles são atletas profissionais, eles são verdadeiras máquinas perto de gente comum, normal. Se a gente fala isso sobre namoradas, noivas que são agredidas, né? Quase que semanalmente aí por algum atleta de high school, de college, ou então até mesmo na NFL, a gente tem que dar esse desconto também para quem, mesmo fazendo besteira, como o rapaz lá do chá de revelação, ele não pode ser tacleado por um jogador profissional. O risco é gigantesco. Não gerou nenhuma lesão permanente, não deve ter gerado nada, a não ser a vergonha do cara. Os exames apontaram concussão. Foi só o protocolo de concussão de vazou de campo que ele teve que seguir. Uma pancadinha na cabeça, deve ter saído tontinho ali. E aí, tanto mas que ele esperou uns dias para poder fazer o BO. Mas a concussão pode ter sido anterior também, né? Porque para você invadir um campo da NFL, você tem que estar meio maluco mesmo, meio ruim das ideias. Mas tem duas coisas. Primeiro, esse cara já esperava tomar uma pancada, nem que seja do segurança, né? O fotógrafo não, coitado. Ele tava correndo para algum lugar. Ele nem deve ter imaginado que era o Davante Adams que estava passando por ali. Então bora pro TD ou Fumble. Primeiro TD ou Fumble, já teve até um spoilerzinho lá no roletão. A gente comentou aqui que o Matt Amendola, também conhecido como Amendola ruim, perdeu o field goal que poderia forçar a prorrogação do jogo entre Cardinals e Eagles. E aí, foi pro vestiário, os repórteres todos atrás ali, agora eles estão autorizados a voltar ao vestiário para fazer aquela entrevista pós-jogo ali. E aí, ao perceber a aglomeração dos jornalistas em torno do Matt Amendola, o guarda, o Justin Pugh, se meteu entre os jornalistas e o jogador, começou a esbravejar que aquele assédio da imprensa era um absurdo, que a culpa pela derrota é do time todo que não executou bem o seu trabalho, e não apenas do kicker, que perdeu o chute, que nem tinha garantia de vitória, era o chute para forçar uma eventual prorrogação ainda, que ninguém sabe o que poderia acontecer depois. Dividir a responsa, mesmo sabendo que o colega cometeu um erro crucial, é TD ou Fumble?
Eu vou até surpreender aqui e vou dar fumble para isso. Por quê? Eu acredito que o rapaz lá, o Justin Pugh, né? Ele tá no papel dele. Ele foi defender um colega de time e a argumentação dele sobre a derrota ser a culpa do time todo e tal é boa. Só que o assédio, como ele, nas palavras dele, esse assédio é injustificado? Não. Infelizmente, o lance decisivo caiu no pé do kicker. Então, se o lance decisivo tivesse sido uma interceptação, se o lance decisivo tivesse sido uma recuperação de fumble, a imprensa estaria em cima do QB, estaria em cima do linebacker ou do cornerback que conseguiu recuperar o fumble, ou do cara do DL que conseguiu recuperar o fumble. Então, a imprensa, para a história do jogo, ela vai tentar a declaração de quem foi o protagonista daquele momento. Infelizmente, como disse o Magal aqui mais cedo, ele não é talhado, ou não é obrigação dele ser protagonista nesse momento, mas o momento caiu para que ele fosse o protagonista. Então, a atitude até do companheiro é legal, mas é fumble ele dizer que o assédio era injustificado, porque esse é o papel da imprensa, contar a história do jogo, e a história do jogo passa por um field goal errado do Amendola. Vou botar o Tigres na fogueira e vou dar TD. Porque isso é um caso claro de um mal que assola o NFL, etc., que é o corporativismo jornalístico. Não pode Ticas e agora senhor Wallace verem um jornalista aqui que já pega o seu paninho. Ai, esses jornalistas estão só fazendo o seu trabalho, coitadinhos deles. Só que eu acho que é o seguinte, cara, tem um limitezinho aí. Uma coisa é você ir lá fazer a sua pergunta. Pô, e aí, Amendola? Pô, peidou na farofa, irmão. Errou o chute. Comentários. Outra coisa é essa parada, ataque de piranhas, né? Saudade aí do meu saudoso Pantanar, que acabou. Esse ataque de piranhas, o maluco tá lá, abalado, porque ele acabou de perder um chute. E aí vem aquele. Todo mundo assim, e mil flashes. E aí, perdeu o jogo, pô, errou o chute, tu não tá treinando, não, tô trabalhando esse. Aí, cara, eu acho que o instinto do Justin Pugh aí foi um instinto paternal de proteger o mais jovem, né? De proteger o seu rookie. Né? Até porque é o seguinte: se ele recebe muitos comentários negativos aí depois desse erro e fica com a cabeça ali abilolada, fica com isso na cabeça, com esse trauma temporário aí na cabeça, vai prejudicar o resto do time, porque nos próximos chutes decisivos ele vai ficar com aquele medo, né? Vai ter aí quase que um flashback, né? Vai lembrar daquele erro do assédio e os jornalistas vão vir de novo. Agora, e vão falar comigo que é o segundo que eu erro. Então, por todas essas razões, TD para o meu querido Justin Pugh. Obviamente, fumble. Obviamente. Magal, quando o Justin Tucker fez o field goal da vitória, os jornalistas também foram todos em cima dele. Pô, cara, que legal, o que você pensou, qual que é o sentimento? Aí o cara, ele só quer ser assediado pela imprensa quando ele manda bem. Quando ele faz o field goal decisivo e dá a vitória ao time, ele quer dar entrevista, ele não precisa de coleguinha defendendo. Aí quando ele erra, não vou dar entrevista porque a derrota, se eu acertei o field goal da vitória, eu sou o cara. Mas se eu errei, a derrota é do time inteiro. O que vocês estão fazendo aqui que vocês querem saber? Por que vocês estão me perguntando? Então, cada trabalho tem seus pontos positivos e negativos e seus efeitos colaterais. O trabalho do kicker, infelizmente ou felizmente, é esse. Ele não tá trabalhando de graça, não. Ele não tá trabalhando por caridade lá no Cardinals, não. Tá ganhando muito bem para acertar um chute que não era difícil, era para 43 jardas. Hoje em dia, esse é um chute, assim, razoável para kicker de qualquer nível. E o cara errou. Aí, não, tá assediando meu coleguinha aqui. Quem perdeu foi o time todo. Me ajuda aí, pô. Fumble. O jornalista que não fizer a pergunta, não chegar com a declaração do Amendola, ele vai ter errado o field goal dele decisivo nessa partida. É a mesma comparação. Exatamente. O lance decisivo, você não tem uma declaração sobre ele, você errou o seu field goal aí.
Gente, mas você pode pegar a declaração do homem. Eu não tô falando que tem que proteger o alecrim dourado e não deixar o repórter chegar perto dele. O seu TD Mas tá falando você exatamente pode isso. chegar e fazer uma pergunta igual um ser humano, ou você pode chegar a fazer a pergunta igual uma besta enjaulada que acabou de ser desenjaulada, né? E assediar e enlouquecer para cima do sujeito. Mas não tem problema não. O paninho de vocês já está passado, o corporativismo jornalístico mais um dia floresce aqui no NFL etc. Extra, Luiz Vitorino Magal é a favor da regulação dos meios de comunicação. Ele quer decidir como que a imprensa vai fazer as perguntas aos jogadores após... Censura. Impressionante, viu? Boa noite, nosso glorioso Anderson Brown aqui no chat, elogiando a minha camisa do Cleveland Cavaliers. Aí, ô Anderson, a gente é rival na NFL, mas na NBA a gente torce pro mesmo time aí, ó. Outro que a gente já começou a dar spoiler no roletão. Outro TD Fumble. O Ron Rivera simplesmente respondeu numa entrevista, acho que para ESPN, que o seu Commanders não tem em comparação aos times rivais da NFC Leste, que, repito, a melhor divisão de toda a NFL. O que o Commanders não tem que os outros times da NFC Leste têm? Ele simplesmente respondeu quarterback. Assim, bate pronto, na maior naturalidade, quarterback. Claro que depois ele deu uma elaborada sobre construção, só que é difícil o cara mandar essa, olhando para um lado, tendo um time com o Daniel Jones, para o outro tem um time com o Cooper Rush, titular invicto aí, 4 jogos seguidos, e tudo bem, o Jalen Hurts tá melhorzinho lá nos Eagles, então complicado. Head coach, perder a paciência de fazer média com o quarterback já na 5ª semana de trabalho com o cara, é TD ou fumble? Não, eu acho que você pode dar meio a meio, porque tem dois lados essa moeda aí, né? Essa moeda aí, ela é meio larga para você colocar em pé. Mas me responde aí, Ticas, qual que é o nome do quarterback do Commanders? Carson Wentz. Ele podia ter falado direto. Ele não precisava citar quarterback. Ele só qual que é essa de ver? Carson Wentz. Porque o Carson Wentz, ele não é um quarterback em si. Ele é uma categoria de jogador de futebol americano. Ele criou um novo tipo, né? Um novo jeito de jogar. O jeito Carson Wentz de jogar. Que que você falou. Uma jogada espetacular, fantástica, mirabolante. E aí no próximo down, não é nem no próximo drive, no próximo down, ele dá uma interceptação no peito do corner. Você fala, não foi o mesmo cara que jogou, deu aquele passe de 30 jardas antes, e esse aqui que errou um de 5 no peito do corner. Então, o Ron Rivera está corretíssimo, é TD, até porque eu acho também que ele está querendo meter o pé do Commanders, então já junta a fome com a vontade de comer, ele vai embora mesmo. Vou botar o Ticas na fogueira de novo, vou dar fumble. Hoje eu que sou o Ticas aqui, estou discordando de todo mundo. Por que eu vou dar fumble? Porque a famosa roupa suja, né? Você tem que lavar em casa, né? Você não precisa expor o seu quarterback assim. Ron Rivera, todo mundo concorda com você, meu filho. Todo mundo tá vendo. A gente tá vendo. A gente tá junto nessa. Mas você não precisa virar e dedurar o cara, né? Explanar o cara desse jeito, entendeu? Eu acho que não merecia, mesmo sendo o Carson Wentz, né? Acho que podia ter sido pegar um pouco mais leve aí. Agora, o Carson Wentz também não se ajuda, né? Ele sofre, Ticas. Deixa eu até fazer o meu cara de psicólogo aqui. O Carson Wentz, ele sofre de um mal na psicologia que nós chamamos de curto-circuito mental. É um mau contatozinho. Sabe o carregador de celular, que ele só carrega quando você dobra ele do jeito certo? Ele tem um curto-circuito mental ali. O cérebro dele só funciona legal quando está encaixado numa posição certinha. Você virou ele para o lado, ele já não carrega direito, entendeu? E aí durante o jogo ele movimenta muito. E aí nessa movimentação, tem hora que dá contato, ele, opa, aí funcionou. Ele faz uma jogada, aí perde o contato, ele já não consegue. Por isso que o meu antigo professor de matemática, o professor Marcelo, ele falava o seguinte, que o aluno que decora, quando ele chega na hora da prova, ele não pode nem sacudir a cabeça. O decorado fica tão sensível que ele tem que chegar, sentar
Se você chacoalhar a cabeça dele assim, ele esquece. Então ele fica ali, ó, quietinho. É o Carson Wentz jogando, é assim. Ele vem, ele entra quietinho ali, ó, para não perder o contato. Perdeu o contato, pronto, ele já não funciona. É uma pena, né? Mas fumble aí pro Ron Rivera. Podia ter lavado a roupa suja em casa. Tô com o Magal. Fumble. Por quê? Quem ouve o Ron Rivera falando, até parece que ele não foi um dos que autorizou, que concordou com a contratação do Carson Wentz. Tendo já o Taylor Heinicke lá, que não é grandes coisas, mas para fazer esse arroz com feijão aí. E ainda dá umas doideiras de segurar a bola e sair correndo, batendo de frente com o linebacker, com o DL, não tá nem aí. Alucinado. Além de ter um nome bacana, que a gente gosta. E ainda draftaram o Sam Howell. Não lembro que rodada, mas draftaram um outro quarterback. Então, se não quisesse gastar os tubos pra Carson Wentz... Cara, o Carson Wentz saiu brigado dos Eagles. Foi pros Colts com um quarterback que foi o cara que fez ele jogar na temporada que ele quase foi MVP, não fosse lesão. Que foi o Frank Reich. Não deu certo com o Frank Reich. O que passou pela cabeça do Ron Rivera de virar e falar assim, não, traz pra cá que aqui no Commanders, essa franquia aqui, me perdoe Thales de Matos e Thiago Macena, mas essa franquia, que pelo amor de Deus, uma das mais disfuncionais aí da liga disparado, tudo errado lá, tudo errado. E investigação de assédio, e dono fugindo de iate pra não ter que pegar intimação. E aí o Ron Rivera falou assim, não deu certo no Eagles, não deu certo nos Colts com o Frank Reich, manda pra cá que comigo vai dar certo. Aí agora me sai com essa, não, o que o Commanders não tem, os outros tem quarterback. O Dallas tá comendo a bola com o Cooper Rush titular. Os Giants estão comendo a bola com o Daniel Jones titular. Então, pera lá, né? Pera lá. Que isso? Fumble. Agressão gratuita aí ao meu menino. Fumble e eu tô com o Magal. Isso tá com cheirinho de quem já tá desgostoso com o trabalho, já tá pensando aí ou em outro projeto, tá forçando uma demissão, porque nada justifica. Mais um que quer pegar o FGTS, tipo. Na quinta semana você dá uma entrevista cornetando o seu próprio quarterback, cara, que você autorizou a vinda por troca há poucos meses atrás, nada justifica, fumble. Isso que eu gosto do Ron Rivera, hein? Pra fechar, em coletiva de imprensa em Londres, lá no último sábado, antes do Giants e Packers, o comissário Roger Goodell disse que a NFL estuda a possibilidade de ter não apenas um, não apenas dois, mas sim 4 times de expansão baseados na Europa, formando assim uma divisão inteira no velho continente, o que facilitaria as questões logísticas durante a temporada. National Football League se tornar International Football League, é TD ou fumble? Gente, que ideiazinha mequetrefe, né? Os times da NFL não estão arrumando jogador para os 32 times nos Estados Unidos. Tá faltando quarterback, tá faltando offensive lineman, tá faltando safety. Os caras não tá faltando linebacker. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos criar mais 4 times. Quem que vai jogar nesses times, gente? Nada contra o Campeonato Europeu de Futebol Americano, que inclusive é bem bacana. Tá? Tem ligas da Europa que são ligas bem fortes, assim, bem bacanas de assistir. Mas, cara, tá muito longe de uma NFL ainda, né? Muito longe. Você não vai conseguir, mesmo que você faça uma boa peneira ali, você peneirar jogadores para montar 4 times que tem um mínimozinho de competitividade para jogar com os outros 32, né? E outra, eu não entendo esse lance de vai facilitar a questão logística. Vai facilitar para quem? Vai facilitar para quem? Porque, assim, na verdade não vai facilitar nada. Porque o que você vai fazer? Ou você vai ter menos times da NFL viajando para jogar, porque eles vão jogar com os times que já estão lá na Europa, ou essa conferência vai ser totalmente isolada, ela vai jogar só entre si e depois vai entrar num... Entendeu? É uma ideia completamente estapafúrdia. Isso aí, os caras fazem excursão de um mês, Magal. Você pega e faz uma excursão de um mês jogando 4 domingos na Europa. É muito simples, gente. Igual acontece com o Thursday Night. Faz um sorteio. Assim, todo ano a gente vai sortear aí 3, 4 times, né, que vão fazer jogos fora.
Aí, meu filho, aí pode até fazer o seguinte, ó. O time que foi sorteado esse ano, ele não entra mais no sorteio até todos os outros times terem sido sorteados. Já que porque aí o que vai acontecer? O Giants foi jogar fora esse ano. Beleza, o Giants jogou fora, ele está fora do sorteio. Ele só vai jogar fora, jogar em outro país, provavelmente daqui a uns 6 anos. Pô. Até que todos os outros 32 times tenham jogado fora. Mesmo que você aumente os países, né? Você bote jogo no México, né? Essa lenda urbana aí que tem mais de 10 anos, bote jogo no Brasil. Então, mesmo que você bote jogos em outros lugares, com uma regra dessa simples, aí você fala com o time assim, meu querido, tem problema você ter uma apurrinhação logística uma vez a cada 6 anos? Pô, não é problema nenhum. Né? Muito melhor do que essa ideia bizonha aí de fazer International Football League. Né? Só um adendo. Mas aí, pelo menos, se essa ideia for implementada, vai passar a fazer um pouco mais de sentido quando os times que ganham o Super Bowl falam que são World Champions, né? Falam que são campeões mundiais. Aí, pelo menos, vai fazer um pouquinho mais de sentido. Não, eu acho que é total sentido colocar mais jogos na Europa e, aliás, mais jogos pelo mundo inteiro. Mas tem que ser dos times da NFL, né? Não adianta você criar sei lá, Germany Sharks, sei lá, Paris Gambás, sei lá, fazer uma franquias na Europa, né? Até porque os jogadores teriam que ser draftados do mesmo jeito, ia ter um monte de John Elway aí, né? Falar assim, não, para a Europa eu não vou. Né? Ele que negou jogar no Buffalo Bills e acabou no Denver Broncos. Então, eu acho que não tem sentido nenhum fazer franquias na Europa e nem facilitaria muita coisa, como o Magal falou. Acho que é fumble nesse sentido. Acho que se a expansão fosse pensada de outra maneira, para termos mais jogos em outros lugares, até para envolver outras franquias também, eu acho que seria mais que justo, porque o fã de NFL fora dos Estados Unidos quer ver os jogos e jogadores da NFL de dentro dos Estados Unidos jogando no país deles. Fumble também, porque eu acho que o que compromete é justamente isso, a questão da qualidade do produto. A gente já viu um bando de time aí, nossa, bando de Chicago Bears aí, de Indianapolis Colts, inclusive um abraço pro Henrique que tá aqui no chat, falando que podia ser sede dividida, tipo um Jacksonville Madrid Jaguars, seria maravilhoso, maravilhoso. E aí, um abraço pro Flávio também, que passou só pra cobrar que a gente enalteça Gino, o gênio, já falamos dele já, Flávio, depois você ouve lá. Então... mas eu concordo com jogar franquias para lá como punição. Por exemplo, na minha visão, o Jacksonville Jaguars podia estar jogando na Europa. Também o Houston Texans podia estar jogando na Europa. O Jets também podia estar jogando na Europa. Né? Então, vai ver que eles estão pensando nisso. Né? Não tem rebaixamento, mas você vai para a Europa. E o time que perde do Jets deveria ir para a Europa também? Não, nós estamos com recorde positivo com o Jets aí nos últimos 10 anos. Entendi. Tem essa não. E aí, entra em outra solução que é muito mais simples se você parar para pensar. Se eles querem investir, querem ter mercado lá, por que não retoma a NFL Europa? Porque os campeonatos que o Magal citou, tem jogo em algum nível lá, mas que são muito diferentes do nível da NFL, são os campeonatos nacionais, igual a gente tem o FABR aqui no Brasil, tem o campeonato alemão de futebol americano, tem o campeonato inglês. Beleza. Por que a NFL, como liga esportiva americana, não incentiva a volta da NFL Europa? Faz o time B, igual não tem a G-League, a Liga de Desenvolvimento da NBA, faz uma liga paralela lá, igual vai ter a XFL, a USFL, e aí você usa. Muita gente não lembra, mas o Adam Vinatieri, um dos maiores kickers da história, começou jogando na NFL Europa, num time da Alemanha, se eu não me engano. Só que aí eles, não lembro exatamente como, mas eles encerraram essa liga que rodava o continente lá. E aí você pensa a Europa Ocidental ali, onde estão os países mais ricos, que poderiam sediar alguns desses times, deslocamento entre esses países é mais curto até do que o deslocamento dos times da NFL entre Costa Leste e Costa Oeste. Então por que no incentivo não faz essa liga paralela? Ah, não, porque eu quero expandir, eu quero trazer o Rams lá de Los Angeles para cruzar o país, para chegar para jogar na Europa e ter que voltar para jogar na semana seguinte. Não acho sustentável e acho que a tendência é realmente cair o nível aí no
no decorrer do tempo. Mas uma liga paralela à volta da NFL Europa seria maravilhoso. Podia investir nisso ao invés de forçar essa barra para tentar conquistar mais bilionários a investirem em 4 franquias novas na Europa. Meus amigos, está dado o nosso recado. E se você pensa que o jogo da rodada que se aproxima da semana 6 é Chiefs e Bills, você tá enganado, né, Magal? Porque o confronto da rodada é o quê? É Ravens e Giants. Quer fazer seu palpite aí? Magal caiu, o Wallace tá no mudo, vai. O menino até congelou. De medo. De tanto medo que ele tá do Ravens e do Lamar Jackson. Até deu frio na barriga do menino. Aproveita e deixa o seu destaque, então, Wallace. Então, mas eu como não corro do pau, acho que vai ser um jogaço Commanders e Chicago. Mentira, gente. Esse é só melhor do que não ter mesmo jogo quinta-feira. Porque se você assistir o jogo, se você for corajoso o suficiente para depois de um feriado de Nossa Senhora Aparecida sentar na frente da TV na quinta-feira e pagar essa penitência, você me conta, porque eu vou ver só o VT e olhe lá, porque meus olhinhos não têm mais essa longevidade do que o de vocês. Eu já tenho 43 anos, não posso ficar passando essas raivas, essas coisas no meu coração, não. Então, vocês me falam se foi bom ou não, dependendo, nem o resumo de 40 minutos que eu vi. Bom, eu vou assistir porque eu sou um otário, né? E eu sou uma puta paga na NFL também. Então, falou que vai ter jogo, eu vou assistir. Realmente, se o jogo estiver muito ruim, eu abandono. Mas se ele não estiver ruim, eu vou assistir, porque é assim que eu sou, né? Quanto ao jogo do Giants, o que eu posso fazer? Posso orar. É isso que eu posso fazer, eu vou orar. Pedir ao Santos aproveitar, né, que essa semana aí, Dia das Crianças, de Nossa Senhora Aparecida, orar para Nossa Senhora Aparecida, ver se ela ilumina meu time e me traz uma vitória aí, apesar de ser improvável, né? É isso que é o que temos. Já foi mais azarão. Esse ano não tá tanto não, vai dar jogo bom. Vamos torcer. E eu vou assistir Bears e Commanders e vou comentar no nosso grupo de apoiadores, porque a gente é tarado com a NFL, a gente não larga. Se você quiser fazer parte desse nosso grupinho de nerdolas de NFL, apoia.se/NFL, etc. Paga lá uma taxinha irrisória, praticamente, ajude o NFL, etc. a continuar existindo e comente essas peladas e também os jogos bons no nosso grupo maravilhoso NFL, etc. Diretoria. Um abraço para todos os apoiadores do nosso grupo, um abraço para todo mundo que participou no chat aqui da gravação e também para você que ouve o editado. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu! Beijo!